que ele forma, o que ele faz, no que ele contribui, porque nós temos que pensar, se a gente for pensar aqui no Brasil, é uma coisa que eu falo muito sempre e falo muito para os meus alunos, o Brasil aqui, nós temos uma questão um pouco complicada, um pouco peculiar na formação na carreira de um atleta, que nós temos o efeito da especialização precoce muito forte, né? Quer dizer, eu vou tentar de qualquer maneira formar um atleta para que ele render alguma coisa, ter algum tipo de título ou criar uma carreira muito precocemente, porque como o nosso sistema educacional e o esporte universitário não é muito valorizado no Brasil, o que acontece? Eu preciso ter o rendimento desse atleta e uma resposta desse atleta antes de ele entrar na faculdade, porque hoje é difícil conciliar as duas coisas, estudar e treinar. Eu vejo pelos meus alunos na faculdade, eles entram como atletas, eles vão ter que escolher, ou eles vão competir ainda, ou eles vão se dedicar a estágio, a faculdade, a construção de uma carreira acadêmica, uma carreira profissional. Mas vamos lá, nessa formação, eu acho muito interessante você ver que dentro da construção do aprendizado que acontece com o esporte, a primeira coisa que nós temos é a formação de valores, né? O que é bom, o que pode, o que não pode, valorizar as coisas, a formação de caráter, uma série de outras coisas que estão envolvidas dentro da prática esportiva. Essa formação ela contribui diretamente para a formação de cidadania, né? Uma outra coisa muito importante que eu vejo dentro da prática esportiva é a formação de pertencimento, de pertencer a um grupo. Ah, e daí a gente vai falar nessa questão do pertencimento, justamente os processos de inclusão, né? Quer dizer, as pessoas que teoricamente estão fora de um nicho da sociedade, ela passa a pertencer por meio do esporte, né? Então, até o esporte adaptado que nós temos hoje, ela dá uma sensação e uma formação um real, né, sensação de pertencimento a um grupo e voltar a se integrar na sociedade. Construção de autonomia, porque dentro do esporte, seja criança, seja adolescente, seja adulto, você tem aquela autonomia, minha tomada de decisão, ela tem algum tipo de consequência, e eu vou ter que lidar com elas, né? A construção de múltiplas inteligências, até em conversa com a professora Daíra, ele comentou sobre essa questão que já foi falada aqui também, mas a gente não pode esquecer que dentro da prática esportiva, de maneira geral, pode colocar aí, né? Dentro da prática esportiva, nós temos aqui a inteligência físico-sinestésica muito forte, a inteligência intrapessoal, interpessoal e uma série de outras capacidades cognitivas que são muito melhoradas com a prática esportiva, principalmente quando ela começa na infância e ela é conduzida durante um bom período aí, seja qual seja o objetivo do professor ou do técnico, seja no ambiente escolar, seja no ambiente fora da escola, ou seja no ambiente, né, prática, participação, vou jogar basquete lá, ou jogar qualquer outro tipo de esporte, mas fora do contexto escolar ou fora do contexto do treinamento ou da formação de atleta para alto nível, né? A formação de soft skills, que se fala muito, quer dizer, tudo que não é técnico ou direto, né? Então passam a ser as soft skills, quer dizer, aprender a lidar com as outras pessoas, aprender a lidar com perder, com ganhar, com uma série de outras coisas que são capacidades que vão sendo desenvolvidas. A prática esportiva é muito legal nisso. Formação de inteligência emocional, também muito forte na questão da prática esportiva. Formação de inteligência motora, que é super importante, o conceito do Krebs de 2000, né, que ele fala sobre inteligência motora. Inclusive apresenta um modelo, uma possibilidade, né, de como se trabalhar a questão da inteligência motora. E, por último, deixo em vermelho a formação de percepção de competência motora. Então, olha lá, por que eu deixei isso em vermelho? Porque, olha só, vamos pensar o seguinte, não só no basquete, como em qualquer outro esporte, mas agora vamos falar do basquete, porque o basquete tem uma característica que eu gosto muito. Por mais que nós moramos no país do futebol, né, o Brasil é o país do futebol, e às vezes em detrimento de outras atividades esportivas, o futebol ele tem uma dimensão muito maior, ganha-se uma dimensão muito maior, mas eu gosto de esportes como o basquete, como o futebol, como o vôlei, onde você não tem a necessidade de uma estrutura muito grande, como, por exemplo, a natação, na ginástica artística, ginástica olímpica, sei lá como você quiser chamar, você precisa de um ginásio com material muito específico. Hoje em dia se pode, é um esporte muito democrático, permite que as pessoas
que a criança possa participar. Eu não preciso de um ginásio extremamente construído, extremamente cheio de equipamentos para poder jogar basquete. Eu vejo as pessoas jogando basquete na rua, eu vejo as pessoas jogando basquete na pracinha, né? Então, esse tipo de atividade motora, que eu vou chamar, que é levada pelo esporte, aqui no caso, passa a ser bem interessante, né, para a formação de competência motora. Então, de competência motora. Vamos primeiro entender o que é competência motora, ou percepção de competência. Eu acho que é bem fácil para a gente conseguir entender, fazendo um paralelo, é o seguinte: por exemplo, eu tenho baixa percepção de competência no sentido de que eu não sei cantar, por exemplo. Sou péssimo cantor. Mas o que acontece? Isso vai fazer com que eu me afaste de qualquer possibilidade de que eu tenha que me expor cantando. Então, minha percepção de competência para cantar ela é baixa. Consequentemente, ela vai fazer o quê? Ela gera um afastamento de qualquer possibilidade onde eu tenha que me expor e cantar. Certo? Agora, se eu tivesse uma alta competência para cantar, qualquer oportunidade que eu tivesse para cantar, eu ia fazer isso, né? Nós temos, então, temos vários segmentos na nossa vida onde você, para isso eu me sinto mais competente, então isso me atrai, isso me engaja, eu tenho vontade de fazer isso. Então, por exemplo, se eu sou um bom jogador de basquete, eu me sinto competente motoramente falando, quer dizer que qualquer oportunidade, qualquer intervalo que eu tenha ali, eu vou querer fazer o quê? Vou jogar basquete com os meus amigos, vai ser prazeroso para mim. Então, isso gera o engajamento, né? E daí nós temos dois tipos de competência motora, que um a gente chama de competência motora percebida e a competência motora real. Para a gente poder entender a diferença entre uma e outra. Tá? A percepção de competência ou a competência motora real é aquela que é testada, certo? Então, vamos lá, eu vou testar você, eu vou ver quantos arremessos você fez, de cada 10 arremessos você acerta 7. Então, essa competência motora, ela é real, né? Ela foi testada, ela foi vista ali. E a percepção de competência percebida é quando o teu aluninho, a criança ou a pessoa, ela pensa, de 10 eu acertei 7, mas eu acho que eu conseguiria mais. Então, eu tenho uma percepção de que eu poderia ter feito mais. Então, não necessariamente a competência motora real, ela bate com a competência motora percebida. Agora, o que é mais importante nesse processo todo de percepção, de competência motora, não vamos falar de percepção, mas de competência motora, é o fato de que baixa percepção de competência, ela vai fazer com que a criança ou a pessoa ela se afaste da atividade esportiva. E uma alta percepção de competência vai fazer com que a criança, com a pessoa, ela faça o que? Ela se engaje cada vez mais, né, em atividades cada vez mais complexas e não vai ter vontade de parar de fazer aquela atividade. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, a questão toda é como que eu crio, como que eu vou desenvolver essa competência motora na criança, no aluno, seja para qualquer encaminhamento que você vá fazer dentro da questão da prática do basquete, seja para o esporte participação, jogar basquete, seja no contexto da educação física escolar, ou seja mesmo no contexto do treinamento, né? Ou num projeto social, de reintegração social, ou alguma coisa assim que a gente utiliza então, muito atividade motora, o esporte como uma fonte de engajamento, né? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa questão de formação de competência motora principalmente de uma criança, né? Eu foco muito na criança, que é o seguinte, gente. Eu vou ligar o ar-condicionado que está calor do inferno aqui. Mas vamos lá. Olha só. Existe uma coisa que a gente fala, que daí que logo eu vou chegar na aprendizagem motora com vocês, para ver como que a gente vai fazer esse processo todo de diminuição gradativa dos graus de liberdade de movimento. Então, significa dizer, o que eu estou querendo fazer? A gente não pode perder o link, né? Você tem o esporte, as várias manifestações do esporte, no caso aqui a gente está falando muito especificamente do basquetebol, que tem uma contribuição muito grande para o aspecto de formação de competência motora, para o desenvolvimento motor da criança e, consequentemente, para os processos de aprendizagem. E aí a gente chega a essa conclusão de que
O engajamento ele é dado a partir do momento que a criança, que é o sujeito, ele se sente competente para fazer aquela atividade motora. Então, eu tenho que fazer isso por diminuição de grau de liberdade constantemente. Então, vamos lá. O que seria esse processo gradativo de diminuição de grau de liberdade? Você parte do 100% do grau de liberdade, ele vai afunilando, como no exemplo como eu coloquei aqui para vocês. Tá? O que isso quer dizer, gente? Você vai afunilar esse processo ou diminuir os graus de liberdade. Se eu falasse para vocês agora, nesse momento, assim, ó, levanta da cadeira ou da onde você estiver assistindo, no sofá, ou seja, onde você estiver assistindo essa apresentação, levanta e sai correndo, certo? Eu preciso fazer isso para você sair correndo. Quando eu falo isso, eu te dei 100% de graus de liberdade de movimento. Eu simplesmente falei, corra, certo? Aí, a partir desse momento, quando eu faço isso, eu dei um comando, um motivo para que você saia e se mexa, mas eu não dei nenhum tipo de informação, eu não restringi em nada o seu movimento, certo? E o processo todo, ele vai acontecendo com o passar dos anos, tá? Aonde eu vou diminuindo gradativamente os graus de liberdade de movimento da criança ou do adolescente, enfim, ou até mesmo do adulto, né? Para que ele chegue, se for o objetivo, de chegar na técnica pura de execução do movimento, aí eu teria que fazer o quê? Eu chego ao 0% de grau de liberdade de movimento. Ou seja, o movimento tem que ser executado tecnicamente desse jeito. Não tem mais um grau de liberdade, ele não pode fugir daquele modelo, daquela proposta que eu quero. Tá? Isso é muito comum quando você está no processo de formação para a formação de atletas, que venham a competir, e tem essa conotação. Agora, se eu for trabalhar dentro do contexto da educação física escolar, eu também vou ter que fazer uma diminuição de graus de liberdade de movimento, porém, eu não vou do 100 ao 0, né? Não seria o meu objetivo dentro da educação física escolar, aonde talvez o basquete ele passe a ser não um fim a ser ensinado, mas sim como uma grande ferramenta para o desenvolvimento geral da criança, né? Então, quando a gente pensa em aprendizagem motora, é a ciência que vai fazer o quê? Eu vou pegar esse 100% de grau de liberdade de movimento, mesmo dentro do basquete, e eu vou afunilar ele até chegar ao ponto onde é a minha meta. Eu vou acertar 20%, 30% de liberdade de movimento, ainda ou vou chegar no 0%, que é onde eu quero. É a técnica, é isso, e não tem outro tipo de possibilidade de execução, né? Agora, esse afunilamento, ele respeita, teoricamente, ele deveria respeitar algumas regras e alguns movimentos que devem ser observados e algumas áreas que elas têm que ser observadas para que isso realmente aconteça de uma maneira efetiva e correta, que eu logo vou mostrar para vocês como funciona. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando assim, ó, eu vou ter que criar algum tipo de estratégia, tá? E que essa estratégia ela vá ser efetiva, né? Dentro de um contexto onde eu vou levar em consideração o estado do desenvolvimento motor, em que momento que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ou até mesmo esse idoso, ele se encontra. Ele está num momento específico, né? Que faz parte do desenvolvimento motor dele, poderia puxar outras coisas, como o desenvolvimento cognitivo, a capacidade que a pessoa tem de se movimentar, isso tudo colocaria naquela primeira engrenagem que coloco como em amarelo ali. Na parte onde eu chego ali no controle motor, tá? É a parte onde eu vou tentar entender já de uma maneira um pouco mais, com um olhar um pouco mais voltado para a biomecânica do movimento, como que esse movimento ele é controlado, inclusive neurologicamente pensando, né, ou tentando entender o movimento ou o processo de aprendizagem, partindo do princípio que o movimento ele surge primeiro na cabeça, ele é criado, né, no teu cérebro, no teu córtex, e o teu corpo ele executa, na verdade. Então, isso tudo fica ali dentro do controle motor. E daí a aprendizagem motor ela vai girar a partir de quando essas outras duas engrenagens começam a girar, o desenvolvimento e o controle do movimento, que ele vai sendo adquirido com o passar do tempo, com uma capacidade desenvolvida.
e daí o processo de aprendizagem motor, então, ele ocorre. Certo? Então, se a gente for olhar a área do comportamento motor, quer dizer, o alterar o comportamento motor de uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, ele tem que respeitar essas duas engrenagens, a amarela e a cinza, o desenvolvimento motor e o controle motor. Aí eu entendo o comportamento motor total, né, de uma pessoa de uma maneira um pouco mais efetiva. Aí que o processo de aprendizagem motor ocorre. Tá? Então, olha só, se você for olhar numa questão bem conceitual, esse conceito do McGill aí de 1998, conceito clássico, né? Que a aprendizagem motora, ele fala como uma alteração na capacidade do indivíduo, tá? De fazer o quê? Em desempenhar uma habilidade motora. Então, quer dizer, o que uma pessoa que não tinha capacidade de executar uma certa habilidade motora, quando ela passa por um processo de aprendizagem estruturado, obviamente, respeitando as etapas, o que é possível, não é possível ser feito, eu vou mudar essa capacidade da pessoa e o que ela não conseguia executar, ela passa a conseguir executar. E quando eu tenho essa mudança, seja em qualquer fase da vida da gente, você tem que uma percepção de competência aumentada, ou seja, isso quer dizer o quê? Eu consegui fazer, isso me faz bem. Se eu conseguir fazer, a criança conseguiu fazer. Aquela criança que não tinha, ela tinha uma baixa percepção de competência motora, poderia ser motivo de bullying na escola, ela poderia estar excluída do resto das crianças dentro de um contexto da escola. Quando ela consegue executar uma habilidade motora, faz bem para a autoestima, faz bem para a questão de reinserção dentro dos grupos sociais que estão na escola ou fora dela, né? Então, essa mudança de capacidade, ela tem que ser estruturada, pensada, e não pode acontecer ao acaso, certo? Aí que a gente tem um problema que eu vou citar para vocês ali na frente, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quer dizer, aí que a aprendizagem motora entra como um processo, como um método muito interessante, para que a gente consiga fazer essa transição do eu não conseguia, eu consigo agora, de uma maneira efetiva, que não demore tempo demais, não gere sofrimento demais, né? E ela vai ter que acontecer pela prática, pela experiência mesmo, né? Aí eu coloquei aqui para vocês dois itens que eu considero muito importantes para a gente conseguir trabalhar esse processo de mudança do não conseguia para eu conseguir. Tá? Dois itens que ele tem que sempre levar em consideração: exigência, tá? E capacidade. O que eu posso exigir? Eu coloquei a palavra exigir, ela soa um pouco forte até em alguns momentos, mas vou colocar como o que eu posso pedir para a criança fazer. A gente usa o termo exigência motor, né? O que eu vou pedir que ela execute? Tá? O que eu posso pedir para a criança fazer? Estou falando de criança agora bem especificamente, porque é ali que tem um processo muito importante que vai refletir na adolescência ou na vida adulta, no processo de formação mesmo, né, para a prática esportiva, nesse caso agora estamos falando do basquete especificamente, a infância ela tem um papel muito importante nesse processo. Então, olha só, o quanto que eu posso exigir da criança, tá? Quanto que eu posso requerer dela que ela faça alguma coisa. Isso tem que levar em consideração, é a primeira coisa. Tá? E a segunda delas é o que a criança é capaz de executar. Tá? Pensando que é um processo cognitivo, neuromotor, então eu preciso de um certo tempo de maturação nos processos de desenvolvimento motor, nos processos fisiológicos envolvidos, nos processos cognitivos, para poder entender, por exemplo, por que eu tenho que segurar a bola desse jeito de basquete. Uma criança muito pequena, ela não vai entender isso. Tá? Por que eu tenho que segurar daquele jeito, né? Numa posição específica quando eu vou arremessar? Ou por que eu não posso pegar a bola, segurar no peito e sair correndo com ela e jogá-la na cesta, que eu tenho que passar para uma outra pessoa, que eu não posso dar mais do que... Então, tem uma série de coisas que a criança não vai entender. Então, eu não posso exigir a criança, isso sendo que ela não é capaz de responder a isso. Então, eu estou pedindo demais dela. Então, ela não vai ter uma resposta na boa. E se eu estou pedindo demais da criança, significa dizer que ela vai gerar um processo de frustração, provavelmente.
E esse processo de frustração diminui a percepção de competência. Eu não consigo fazer. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar com crianças, ou, né, mas muito específica com criança. Quando a criança não consegue fazer alguma coisa, ela começa a chorar, inclusive, ela fica muito frustrada no determinado processo de desenvolvimento dela, tá? E outra coisa é a capacidade. Como que eu vou saber? Eu tenho que ter certos parâmetros para dizer assim, ó, tá, mas ela tem capacidade para fazer isso agora? Sim, então eu posso pedir isso dela. Então eu tenho que levar sempre em consideração essas duas coisas quando eu vou estruturar uma estratégia para formação, para ensinar o basquete, para ensinar qualquer atividade esportiva, eu tenho que levar em consideração isso, a exigência e a capacidade. E as duas, eu tenho um parâmetro muito importante no caso que eu coloquei para vocês ali, que são as etapas do desenvolvimento motor. Eu não posso antecipar uma etapa, não posso puxar muito para baixo. E se eu fizer isso, eu aumentar demais a exigência, eu posso gerar um problema. Ou eu pedir menos do que a criança seria capaz, que é como eu coloquei nesse próximo slide aqui, ó. Porque se você for olhar agora aqui, ó, você vai ver o seguinte, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui. Quando você tem, ó, eu tenho uma exigência menor do que a capacidade que a criança teria, você vai fazer o quê? Você vai praticamente não provocar nenhum tipo de mudança. Quando eu estou falando em mudança, eu estou falando justamente do processo de mudança de comportamento motor, do não conseguia para o começar a conseguir. Então, eu tenho uma exigência muito baixa, sendo que a criança, naquele momento, ela tem uma capacidade aumentada, ela poderia render muito mais do que ela efetivamente está rendendo. Então, são poucas mudanças que vão acontecer ali. Agora, quando eu pulo uma etapa e eu exijo demais da criança do que ela não é capaz de fazer, certo? Eu tenho uma exigência muito grande, eu vou promover a tal da especialização precoce, certo? Eu estou puxando, eu estou pedindo demais para ela. E quando eu peço, ó, as duas primeiras situações, eu posso gerar frustração no sujeito. Vou colocar sujeito, eu estou falando muito da criança, mas pode acontecer com o adolescente. O que isso quer dizer? Na primeira situação, você pensa, pô, eu tenho uma percepção de competência que eu me sinto capaz de fazer mais. Mas você, enquanto professor, enquanto técnico, enquanto facilitador, você não usou esse potencial que a criança tinha, você não puxou. Se você não puxar, provavelmente a criança vai ficar estagnada. Então, você não vai ter um desenvolvimento legal, não vai ter um processo de aprendizagem efetivo. No segundo caso, como eu falei para vocês, agora eu estou exigindo mais do que ela seria capaz de fazer. Também gera frustração. Tá? E essa frustração, esse acúmulo de frustrações, vão diminuindo a percepção, dizendo assim: eu nunca vou conseguir aprender a jogar basquete. Certo? É muito difícil para mim. Mas não porque a pessoa não era capaz. Talvez o processo foi colocado de uma maneira não muito efetiva, que gera, então, esse tipo de desgosto pela atividade que a criança vem a fazer. Tá? Aonde que você teria o equilíbrio entre as duas coisas, que é o que a aprendizagem motor, a ciência da aprendizagem motor, ela prevê, que é justamente o que eu tenho, o equilíbrio entre o que eu vou pedir para o sujeito fazer dentro das capacidades dele, levando ele ao seu ponto máximo ali, quer dizer, então eu consigo fazer essa parametrização, eu arrumo parâmetros para dizer, eu posso exigir isso da criança agora, porque ela é capaz de fazer isso. Tá? Aí sim eu vou começar a promover o processo de aprendizagem de uma maneira que a criança vá aprendendo, mudando o seu comportamento motor. Ela não sabia fazer um drible, ela não sabia fazer uma bandeja, ela não sabia fazer um arremesso, um passe de peito, um passe picado, enfim, seja o que seja, ela não sabia. Então ela vai começar a conseguir fazer, porque está dentro da capacidade dela e alguém está pedindo para ela fazer aquilo. E aos poucos eu vou fazendo o quê? Eu vou diminuindo gradativamente os graus de liberdade dela, para que ela consiga realmente executar o movimento, até o ponto de redução de grau de liberdade que eu acho, ou que esteja dentro do meu objetivo. Se, como eu falei para vocês, se for dentro da educação física escolar, talvez você não vai chegar a 0%. Agora, se eu estou querendo ir para a competição ou para o esporte de rendimento, talvez eu vou ter que chegar muito próximo do 0%. Não tem muita margem para erro ali. Tá? Então, vocês estão vendo como a gente começa a puxar algumas coisas para a gente realmente, para que você realmente, professor, técnico, coach, como quiser,
nomear, você tenha uma efetividade dentro dos processos. Tá? Aí, olha só, o que a gente começa a pensar aqui? Então, assim, ó, gente, existem métodos, né, que foram aí estabelecidos, já classicamente estabelecidos dentro da ciência da aprendizagem motora, que vão garantir, dentro do objetivo maior da aprendizagem motora, que é o seguinte: eu vou conseguir criar uma proposta, uma metodologia, ou eu vou seguir, ou eu vou criar, inclusive, uma proposta metodológica, e que ela vá reduzir o tempo de aprendizagem, tá, com maior efetividade. Ou seja, o que talvez eu levasse 15, sei lá, 15 anos eu viajei na batatinha, mas se eu falasse para vocês assim, ó, a criança ia levar 5 meses para aprender alguma coisa num processo desestruturado, num processo dentro da ciência da aprendizagem motora, eu faria isso em 20 dias. Então, eu tenho um ganho de tempo muito grande. É uma das grandes vantagens dos processos e dos métodos envolvidos na aprendizagem motora. Por isso que é uma ciência muito interessante. Complexa, não vou dizer para vocês que é fácil, mas ele é muito interessante. Então, olha só, eu coloquei alguns pontos que eu queria discutir aqui sobre a questão dos métodos com vocês, que é o primeiro, olha só, não agir por adaptação. Seja você professor, mediador, como se fala, né, um facilitador, seja mesmo que seja num projeto social, seja num processo onde vou acolher crianças, né, da possibilidade que todas tenham de participar de um processo, em qualquer uma dessas situações, eu não posso adaptar. O que é adaptar? Eu tenho a turma 1, eu dou aula de um jeito para essa turma. A turma 2, eu dou aula de outro jeito, eu vou ensinar de outro jeito. Para a turma 3, eu vou ensinar de outro jeito. Ou seja, ao invés de eu construir um método onde o meu aluno, tá, a criança que está junto comigo, a pessoa que está aprendendo a jogar basquete comigo, ela tem que se adaptar ao meu método, não eu me adaptar ao método dela. Porque se imagina, se você tiver 50 crianças para trabalhar, ou 50 pessoas, para cada um você vai ensinar de um jeito, você vai se perdendo na hora. Então, eu vejo isso acontecer muito. Tá? O professor, o técnico, aí eu tento que daí eu já vou para uma outra parte aqui, ó, que é onde que eu estava aqui, não, eu até acabei não falando disso, mas que é, na verdade, assim, ó, que você vai se adaptando à questão dos alunos e você não segue o método, não segue método nenhum. Uma hora você vai se perder. Tá? Então, olha só, e existem métodos muito específicos para você ensinar basquete nos diferentes contextos, né? Então, que contextos que eu estou colocando para vocês aqui quando eu falo em contextos? Na educação física escolar é um contexto, é diferente. Se eu for falar no esporte de alto rendimento, é outro contexto. Eu vou usar outro método. Eu vou ter que acelerar, eu vou ter que diminuir o grau de liberdade mais rapidamente, se for no contexto competitivo. Agora, se for no contexto de formação, no contexto de possibilitar usar o basquete como uma ferramenta de mudança, de inserção social, resgatar um grupo de crianças que estariam à margem da sociedade, você vai usar outro método. Mas esses métodos, eles existem. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Tem muita gente que hoje, dois métodos, né, que o pessoal fala assim, eu vou ensinar uma criança a jogar basquete, tá? Vamos colocar essa situação. Estou falando agora dos contextos e dos métodos. Num contexto de esporte para aprender para futuramente ser um atleta de basquetebol. Então, eu posso optar por duas coisas. Por exemplo, para vocês entenderem, é uma área muito extensa, né? É difícil a gente conseguir fazer isso tudo em 40 minutos para dar uma aula sobre os métodos, mas é assim, ó. Eu vou ensinar você a fazer driblar no basquete numa situação controlada ou numa situação mais parecida com o jogo. Então, olha só, eu tenho dois caminhos a seguir aqui. Eu vou pegar e colocar a criança ou o meu aluno que vai começar a aprender a jogar basquete, ficando contra os cones, certo? Que estão parados estaticamente, né? Então, ele tem uma visão, ele tem um olhar muito grande para a questão do controle do movimento envolvido no quicar a bola ali, começar a fazer um drible, sair correndo ou andando, driblando uma bola, uma mão, depois com a outra, e por aí vai. E eu tenho uma outra possibilidade, que é o seguinte: eu posso ensinar o drible jogando. Eu não vou tirar esse tempo
para fazer a criança ficar, de repente, picando a bola na frente de um cone. Eu não estou dizendo que uma não exclui a outra. Não estou dizendo que uma é certa, que a outra é errada, ou vice-versa. São métodos diferentes. Só que esses métodos diferentes vão ter resultados diferentes lá na frente. Tá? Isso é uma outra discussão que a gente pode ter. Mas, a cada caminho que você optar, você vai ter um resultado diferente lá na frente. Depende muito do teu objetivo. Né? Então, olha só, uma outra coisa muito importante. Como que você vai parametrizar? Quer dizer, o que que eu posso fazer? O que que a criança é capaz? O que que eu posso pedir para o meu aluno para fazer? É onde que eu posso puxar, exigir que ele faça? Isso é uma forma de estimulação. Eu digo, olha, eu uso a palavra exigência, mas eu não é de uma maneira pejorativa, tá, gente? Eu sempre digo assim, o que eu vou pedir para ele fazer? Né? O que que eu vou incentivar o aluno a fazer? Então, eu tenho aqui os parâmetros, né? O primeiro, você tem que levar em consideração qual é o processo de desenvolvimento, em que momento do desenvolvimento motor da criança que ela se encontra, tá? Ou mesmo até o adolescente, tá? E uma outra coisa que é muito importante, qual é o processo, qual é a etapa cognitiva, o desenvolvimento cognitivo que esse aluno, esse atleta se encontra, porque o basquete é um esporte de invasão, né? Onde você não tem uma rede que separa. E a tática é extremamente importante dentro do basquete, não só a execução do movimento, como a diminuição de grau de liberdade, pensando no movimento, no gesto técnico, no arremessar uma bola, num passe, alguma coisa assim, nesse sentido, mas também tem uma questão toda de posicionamento. A tática é muito complicada para uma criança poder entender. Principalmente se estiver entre os 7 e os 10 anos de idade, mais ou menos nessa faixa etária, até entrar na adolescência, digamos assim, é uma fase muito complicada que a criança não vai conseguir relacionar, ela não vai conseguir vislumbrar o porquê que eu tenho que ter um posicionamento tático ali dentro de um jogo, de alguma coisa, né? É, eu vi alguma coisa lá no chat, eu já fui responder. Mas vamos lá. E o último das coisas que eu queria falar para vocês, além de estudar muito, que é muito complicado, que é uma área que você tem que estudar bastante, ó, quebrar a herança técnico-histórica de métodos passados. Eu estou para fazer, já faz tempo que eu estou prometendo isso, que eu não vou fazer antes de me aposentar. Eu quero fazer uma pesquisa com relação a isso. O que que é essa herança histórica, técnico-histórica? É assim, ó. Eu já fiz essa pergunta para os meus alunos ali na faculdade. Hoje são 9h15, se me deixar, eu vou embora. Mas olha só, quer ver esse negócio que eu estou falando para vocês? É assim, ó. Eu pergunto para o meu aluno, quem foi vamos supor, atleta de basquete? O cara fala, fui atleta de basquete. Você já deu aula alguma vez? Você já teve a experiência de dar um treinamento? Sim, eu já dei um treinamento uma vez. Eu falei, da onde que você tirou digamos, os conhecimentos para fazer esse treino? Do jeito que eu fui treinado, como o meu técnico me ensinou. Então, olha só, eu estou repetindo o modelo que veio do meu técnico. Eu sempre pergunto assim, claro que de uma maneira mais, não de uma maneira expositiva, mas de uma maneira mais tirando um sarinho, como é que mas você foi campeão mundial? Você jogou na NBA? Não. Então, teu técnico não era tão bom assim. Você chegou aonde você queria chegar no basquete? Não. Então, quer dizer que o teu técnico talvez não foi bom. Então, você está repetindo a maneira como você foi treinado. Provavelmente o técnico desse atleta que eu falei, ele deu o treino do jeito que ele foi treinado. E eu vou voltando para trás. Historicamente, vão se repetindo modelos de treinamento, modelos de ensino, métodos de ensino, que não necessariamente eles foram baseados em alguma coisa, uma ciência, e também tem gente muito boa, vamos fazer o 50-50 aqui da história, tá? Mas o que acontece? Você vai repetindo um modelo de treino que talvez esteja dando aula hoje, ou esteja utilizando métodos de ensino da aprendizagem no basquetebol de 40 anos atrás. Eles não cabem mais para hoje. Eu vou passando de geração para geração. Eu dou treino do jeito que eu fui treinado. O meu técnico me treinou do jeito que ele foi treinado, e daí vai essa repetição pensando no modelo que nós temos de técnicos e professores, aonde se valoriza muito aqui no Brasil, pelo menos eu não sei como é no Uruguai, mas aqui é muito valorizado o
fato de que você tem que ter sido ex-atleta da modalidade para ser um técnico. Não necessariamente você foi um atleta e você vai ser um bom professor. Então, eu já vi muitas pessoas, já tive muitos alunos, inclusive nesses 30 anos de PUC, muitos alunos que falam, nossa, professor, eu queria tanto trabalhar com tal esporte, mas eu não consigo estágio porque não tenho currículo de atleta. Bom, mas aí, de repente você vai fazer mestrado, doutorado, curso de especialização em treinamento, sei lá, da natação, mas eu não fui atleta de natação, tá? Então a gente tem que quebrar um pouquinho essa herança e começar a colocar ciência no lugar de uma herança histórica. Eu acho que isso é um dos grandes pontos que a gente consegue avançar dentro da criação, do estabelecimento de métodos ou regras muito interessantes para que realmente eu consiga ter efetividade, eu consiga atingir o meu objetivo, seja em qualquer contexto, do ensino do basquete. E para isso tu vai ter que estudar muito, né? E tem gente que estuda muito, e tem gente que repete aquilo que acha que seria o correto, né? Então, são casos diferentes, porém, eu acho muito interessantes de serem vistos. Vamos ver, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se está... Mudou, eu pensei que tinha travado aqui um negócio. Gente, vamos lá, aqui, ó. Então, assim, ó, eu comecei a fazer um pensamento aqui sobre o basquete, né? Eu não sou professor, não sou técnico de basquete, eu estudo a área do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, aprendizagem motora, desenvolvimento motor, controle motor, então eu sou dessa área, né? Mas se você pegar o que nós temos de interessante aqui do basquete, que eu acho muito legal, tá? Eu peguei uma criança e coloquei um eixo longitudinal e um eixo transversal. Tá? Significa que eu separei o corpo da criança aqui em direita e esquerda, em membros superiores e membros inferiores. Tá? Qual é o grande ganho que a gente tem do basquete como uma ferramenta muito importante para o processo de aprendizagem e melhoria da capacidade cognitiva de uma criança, inclusive para outras modalidades esportivas? O basquete pode ser uma base muito importante. Primeiro, olha só, dentro da prática do basquete, você vai ter o quê? Bola, né? Quando eu coloquei a bola, significa dizer com as mãos, diferente do futebol, que eu estou usando a bola com o pé, tá? Que eu teria da cintura para baixo só no futebol, eu não tenho esse envolvimento tão grande das mãos. Mas quando eu coloquei mão, objeto, significa dizer que, além da criança ter que correr, mudar de direção, ela vai trabalhar com as mãos, tá? Então, eu poderia dizer que a probabilidade, né? A promoção do desenvolvimento de habilidades, além de locomoção, como correr, saltar, pular, né? Você vai ter o passar, pegar, arremessar, que são super importantes, não só para o basquete, como para outras atividades, para caçador depois, lá na frente. A gente chama de caçador, a gente chama de queimada. Tá? E, além disso, você tem ainda os padrões motores axiais, vira muito, mudança de direção constante, essa dinâmica do basquete, é um esporte muito rápido, né? Em comparação ao futebol de campo, por exemplo, ou se a gente comparar com natação, esportes individuais, é um esporte muito dinâmico, né? Então, ele é excelente para o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento motor da criança. É uma atividade motora bilateral, porque além, por tudo bem que a criança vai ter a preferência de um lado, com a mão esquerda ou com a mão direita, né? Tanto para arremessar para uma série de coisas, mas eu imagino que o que seria correto é que você estimule a criança a utilizar os dois lados e quando você pega a bola com as duas mãos, ok, eu estou trabalhando de maneira bilateral, que é outro ponto extremamente importante para o desenvolvimento geral de uma criança. Gente, a parte de tática, o envolvimento, por ser um esporte de invasão, tá? O ganho que a criança tem com visão periférica, que vai juntar com o processo tático, posicionamento, estar no local desmarcado, aonde que eu ataco, aonde que eu defendo, perseguição de bola, de objeto, isso aí é excelente para quê? Para o fortalecimento do sistema cognitivo, porque envolve muitas áreas do cérebro, diferente de uma atividade um pouco mais parada, um pouco mais focada, onde talvez você não tenha uma dinâmica tão grande de constante mudança de direção, essa dinâmica, né, da rapidez, como teria talvez no futsal, também tem o handball, também tem isso, né, que são esportes de invasão, diferente do vôlei, que tem uma rede onde atacantes e defensores ficam separados, né, tá todo mundo junto ali, tá? E uma coisa que tem se falado muito hoje em dia, que é assim, ó,
A prática do basquete fortalece uma coisa que está se falando muito, que é sobre as funções executivas do cérebro. Tem um monte de gente estudando, eu estou estudando isso de uma maneira violenta, assim, tentando entender esse processo todo, que seria o seguinte, olha só, a ativação ou a ação do freio inibitório. O que é o freio inibitório? Onde você vai ter uma função executiva do cérebro que ela vai ajudar dentro de um processo de execução de, por exemplo, a criança está correndo, a gente chama isso de primeira tarefa, e tem um tempo de reação X, e ela vai quicar uma bola, tem um segundo tempo de reação, uma segunda tarefa motora, tá? Quando eu ponho as duas juntas, começa a dar um bugzinho ali, né? Começa a ficar um pouco mais complexo para uma criança para fazer. Então, o que vai acontecer? O freio inibitório, ele vai fazendo o quê? Ele vai começar a eliminar todos os estímulos que eles não são necessários para a realização daquela tarefa. Mas isso geralmente vai acontecer quando eu tenho a execução de duas tarefas simultâneas coordenadas, tá? Então, o basquete tem essa... O handebol também vai ter, né? Acho que poderia colocar os dois assim no mesmo, mais ou menos no mesmo balaio, digamos assim. Mas é muito bom justamente para essas questões. E daí, assim, ó, para eu não me estender demais, que já são 9h30, antes que o professor Dante chegue lá, deu um shutdown no cara, eu queria falar para onde que está indo a aprendizagem motora agora? Qual é o caminho que está se tomando hoje em dia dentro da aprendizagem? Olha só, o que se tem de novo, né? O que a gente pode esperar aí pela frente. Uma que eu coloquei para vocês aqui, ó, que isso aqui é um dos livros clássicos, né? É a Bíblia da aprendizagem motora, que é o livro do Schmidt-Risberg, né? Ele tem vários aqui, aprendizagem e performance motor, né? Uma abordagem da aprendizagem baseada na situação. Eu escolhi isso, tem um outro livro dele também, mas por que baseado na situação? Porque como a RIB tem essa questão do basquete, né, como uma possibilidade de equidade, de atenção, de carinho, né, não só voltada para a questão do esporte de alto rendimento, mas tem essa questão toda que está envolvido, são situações, são contextos situacionais diferentes, aonde as metas, os métodos, tá, eles passam a ser diferentes também. Então, é muito situacional. Então, esse livro é muito bom. E esse outro livro aqui foi lançado recentemente, agora, ó, eles chamam de Neurociências do Comportamento Motor, Desenvolvimento, Aprendizagem e Controle, tá? Na atividade física e esportes. Então, o caminho que nós estamos seguindo hoje em dia dentro da aprendizagem motora é entender como que o cérebro opera, como que o cérebro funciona, como que o cérebro organiza todas as informações que vêm do ambiente, do professor, tá? Do objeto que a criança está trabalhando, isso tudo tem que ser processado muito rapidamente, tá? Então, eu diria para vocês que nós teríamos aí, sim, como um novo olhar aí para a aprendizagem motora, que está ficando muito forte, que é justamente essa questão da neuro entrando, e eu também estou estudando, gente. Não cheguei a conclusão muito grande nenhuma até o momento, mas a gente está estudando para conseguir acompanhar essa nova tendência. Então, eu já deixo aí esse livro foi bem novo, eu ainda também não comprei ele, mas vou comprar. Ele foi lançado, acho que agora faz pouquíssimo tempo. Tá? E é isso, minha gente. Obrigado, graças a todos, né? Ao pessoal que está aí, né? Do Uruguai, adoro Uruguai, vinho uruguaio, muito bom. Aí eu deixo o meu contato para vocês aqui, meu e-mail institucional, e também queria agradecer muito ao professor Dante pela oportunidade, um tempo curto, por um tema muito extenso, mas eu espero ter trazido algumas luzes, né, acender algumas, a gente chama de red flag, né, para algumas coisas que dentro da prática de cada um a gente tem que levar em consideração para ter os efeitos melhores possíveis. Certo, minha gente? E é isso. Muito bom. Cláudio, só vou pedir para você agora, então, tirar da tela para a gente abrir aqui o nosso, para todo mundo poder participar. Aí. Muito bom. Muito bom. Cláudio, muito Oi, obrigado. Muito, imagina. muito, muito bom mesmo. Eu acho que você
trouxe para a gente aí uma contribuição extremamente importante e, de alguma forma, né, agrega, né, a um pensamento que eu acredito da maioria das pessoas que fazem parte do nosso grupo, né, essa questão essa preocupação, né, com a formação esportiva, essa preocupação com o desenvolvimento dessas crianças de uma maneira adequada, de uma maneira progressiva, né? Que é o que muitas vezes nós não vemos. E aí, naquele slide que você coloca a capacidade e a exigência completamente desconectadas, né? Muito mais exigência do que capacidade, né? E na maioria das vezes a gente vê isso e vê isso também em função não só do comportamento, não só do comportamento dos próprios treinadores, mas a gente vê isso muito também em função das cobranças que são feitas, né, por parte de família, por parte de pais, bom, enfim, tudo aquilo que quem trabalha com esporte em nível de formação sabe do que eu estou falando, né? Opa! Recentemente, inclusive, numa reportagem do Globo Esporte, nós vimos aqui um grupo, né, de pais numa competição, num jogo de futsal no Rio de Janeiro, as crianças sendo agredidas verbalmente, uma mãe entrando na quadra e jogando uma casca de banana para o árbitro sendo ameaçado por um pai que disse que se você marcar falta do meu filho, eu te mato. Enfim, então tem todo um ambiente, infelizmente, um ambiente muito desfavorável a essa formação adequada, né? E é Exato. isso que a gente tenta, esse grupo que está aqui presente, e muitos do nosso grupo que, infelizmente, não puderam estar presentes, a gente reconhece essa dificuldade, a maioria pensa dessa forma, né? E como você disse no início, ninguém aqui está desconsiderando o esporte de rendimento. O esporte de rendimento Não, é uma realidade e é uma necessidade, né? sim. Você não Ele tem sua consegue. função, né? Ele tem sua função para ser. Exatamente. O grande problema é que muitas vezes você inverte o processo, né? Você quer falar de esporte de rendimento quando ainda alguém está em formação, tá? Formação. Eu acho muito interessante tudo que você colocou. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu queria deixar primeiro em aberto para os nossos colegas. Se vocês puderem abrir a câmera aí, o áudio, quem quiser fazer alguma pergunta para o Cláudio, alguma consideração, por favor, fique à vontade. Vamos abrir as câmeras aí, gente. Júlia, Denilson, Jonas, Elisângela, e abrir o áudio também. Alguém tem alguma pergunta para o Cláudio? Ninguém tem nenhuma pergunta? Se não tiver, não tem problema também. Não, Pode... mas eu tenho Oi, não professor. perguntas, eu tenho Boa noite. considerações aqui muito importantes, assim, Ok. que vem ao encontro, né, daquilo que eu penso. Eu acho que você coloca algumas coisas que acabam linkando com o meu pensamento. Inclusive, é um tema que eu vou desenvolver no congresso, nesse congresso que eu falei da RIB, que vai começar dia 17, dia 23, eu vou ter uma intervenção, que é exatamente a questão da importância do conhecimento para o desenvolvimento esportivo. Então, Isso. quando você coloca aqui, né, aquela questão dos métodos, aquela questão de você abandonar aquela herança histórica, técnica histórica, tudo isso, para mim, remete a uma questão, estudar muito, né? Tudo isso, para mim, remete a uma questão que se chama conhecimento, Exato. né? Então, quando você detém conhecimento, e eu chamo de múltiplos conhecimentos, você com certeza vai conseguir desenvolver um trabalho mais adequado. Então, o que são esses múltiplos conhecimentos, na minha opinião? Além de você conhecer a modalidade esportiva, evidentemente, né, quem vai trabalhar com basquete tem que conhecer basquete, é lógico, Sim. lógico, né? Isso tá implícito. Agora, é importante você conhecer o histórico dessa criança, né?
o contexto no qual ela está inserida, né? Que tipo de atividade você vai desenvolver, em qual contexto, como você falou, eu vou fazer isso em alto rendimento, eu vou fazer isso em formação, mas tudo isso remete ao conhecimento, Exato. né? Então, quando você coloca ali, por último, aquele estudar muito, eu particularmente fiquei muito feliz de ver isso, porque a gente percebe que hoje, até por uma falha no nosso sistema universitário, que Concordo. não proporciona para o aluno universitário condições de ele estar trabalhando com o esporte da maneira como ele deveria trabalhar, né? Uhum. Então, só que pouca coisa também é oferecida para esse egresso, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Não sei o que você pensa disso, eu só queria fazer essa consideração, porque, para mim, tudo está nessa questão, né? Tudo isso está embasado naquilo que eu chamo de múltiplo conhecimento. E eu concordo plenamente, professor. Eu que estou na ativa ali, né, trabalhando direto com aluno da graduação, e nós temos muitos ex-atletas e quem está querendo ainda entrar na área, né, professor, técnico, eu vejo que hoje em dia a gente está passando por um momento que é o seguinte, eu vejo assim, ó, muita informação que vem hoje em dia para o processo, o pessoal que está em processo de formação de técnico, de professor, porque para mim existe uma diferença entre informação e conhecimento, né? Informação é o que eu pego lá. Conhecimento, eu internalizei ele realmente, eu entendi, eu vi sentido naquela informação. Então, tem um bombardeio de informações muito grande em cima do nosso aluno, né, da pessoa no processo de formação, mas ele tem uma dificuldade em transformar aquilo em realidade e conhecimento em ação, né? Então, o conhecimento, sim, é a base, e os conhecimentos múltiplos, você tem que entender um pouco de psicologia do desenvolvimento, um pouco de psicologia do esporte, você tem que entender sobre biomecânica, sobre fisiologia, você tem que entender a parte técnica que é inerente ao esporte, a questão tática, a capacidade, quer dizer, é um universo que, para quem vai trabalhar hoje em dia, que eu vejo, né? Eu até às vezes falo para os meus alunos e falo assim, olha, se você quiser ser, desculpe o termo, mas se quiser ser tipo técnico pangaré, você vai lá e vai trabalhando do jeito que você acha que tem que trabalhar. Agora, você não vai chegar nunca, talvez, ao ponto aonde você queira chegar, né? Seja no alto rendimento, ou seja em qualquer processo, em qualquer contexto. Agora, o cara que quer virar técnico, o cara tem que estudar muito. Tem que estudar muito hoje em dia. E se ele não construir ou não tiver um arcabouço, porque daí não tem, ninguém te derruba. O conhecimento, ninguém passa a perna em você. Se você sabe o que você está fazendo, se você defende, e se você tem todo esse arcabouço, esse background que a gente fala do conhecimento que te segura ali, ninguém te derruba. E daí, consequentemente, você vai ter bons objetivos lá na frente. E, claro, eu entendo perfeitamente. Eu vou te falar, confessar uma coisa. Eu já apanhei de pais de ex-atletas. Então, assim, é dificílimo lidar com isso. Claro que isso há 30 anos atrás, até bati de volta. É muito mais difícil, é uma outra coisa, mas isso acontece. Mas agora, 100%, professor, é isso daí, essa questão do conhecimento é fundamental, né? Concordo. E eu queria até falar uma coisa, que é o seguinte, eu acompanhei já em universidades fora do Brasil, como que funciona isso. Então, você tem assim, ó, sei lá, vou falar da Mônica, que está ali, que está assistindo, que eu conversei com a Mônica por WhatsApp, mas, por exemplo, assim, a Mônica foi atleta de basquete, vamos supor, foi atleta de basquete, mas ela, durante a faculdade, ela gostou muito de natação, então ela vai se formar, ela vai virar técnica, professora de natação, sem que nunca, não sabe nem flutuar direito, mas vai estudar tanto, vai se aprofundar tanto naquela área, ela vai ser uma ótima técnica, mesmo ela não ter sido atleta daquela modalidade. Porque eu sempre digo uma coisa, eu, de repente, fui atleta, certo? Então, e eu fui um atleta, assim, um atleta expoente. Eu nunca tive dificuldade para aprender, vamos supor. Estou jogando um exemplo. A hora que eu for ensinar, eu não vou entender a dificuldade do outro. Por que não consegue fazer isso? Tá? Se eu vou repetir modelos. Então, essa repetição de modelo de treinamento, para mim, assim, é a base do fracasso hoje em dia que a gente pode ter, né? Até porque, Cláudio, a repetição de modelos hoje, com a evolução do esporte, especificamente do basquete,
não tem como você repetir modelos, né? Então, se você pegar, vou dar um exemplo, se você pegar aquele famoso livro do professor Moacir Dayuto, Metodologia do Ensino do Basquete, ele é um livro realmente que traz conceitos importantes e que ele foi muito importante no contexto que o basquete acontecia naquela época, década de 1960, década de 1970. Você vai falar que aquele livro não serve? Não, ele serve sim. Ele serve, ele é importante, só que o basquetebol tomou um rumo que apareceram outras obras, apareceram outras pessoas, que a partir, talvez, daquele livro, porque aquele livro foi o pioneiro, né? Então, aquele livro é que deu o pontapé inicial. Então, a partir daquele livro, a coisa foi evoluindo. Então, hoje, é, você pode ter aquele livro como exemplo, mas como exemplo, assim, de algo que acontecia, né, naquela Naquele época, contexto, há sim. 50 É uma obra anos, clássica, né? uma obra clássica, mas que precisou ser atualizada por outras pessoas, né, que acompanharam o desenvolvimento do esporte. Isso não só no basquete, evidentemente. O basquete que se jogava na década de 1960, completamente diferente do basquete que se joga hoje, né? Então, era um jogo mais cadenciado, era um jogo mais, digamos, organizado, era um jogo mais técnico até. Eu diria, eu arriscaria dizer que era um jogo muito mais bonito do que se joga hoje, na minha Exato. opinião, né? Porque hoje é força, hoje é velocidade, é força pura, bom, enfim, uma série de características, né? Mas ali, então, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas se fulano de tal jogasse hoje, ele faria 80. Não, não faria, não faria, não faria, Concordo porque plenamente. é outro jogo, é outro Uhum. jogo, né? Então, era um jogo mais cadenciado, era um jogo mais lento, era um jogo mais posicionado, cada um tinha a sua posição bem determinada na quadra. É Então, bonito de ver, né? o armador era o armador, o pivô era o pivô, né? Hoje você não vê isso. Hoje você vê um jogo completamente com uma dinâmica completamente diferente. Então, essa evolução tem que ser acompanhada, né? Essa evolução tem que ser acompanhada. E eu acredito que isso só pode ser feito realmente com muito estudo, né? Para que você possa levar isso para a quadra, para que você possa adequar os métodos, né? Adequar os conteúdos à realidade daquele seu, vamos chamar de atleta, o Sim, seu atleta praticante, único. né? O seu É, praticante. é. E conhecer o praticante é fundamental. Se você não conhecer com quem você vai trabalhar, como é que você trabalha? Conta para mim. Gente, É, perguntas para o Cláudio aí. Desculpe, eu estou aqui olhando o celular, porque eu estou recebendo mensagem de algumas pessoas que até estão assistindo, aí estão presentes e estão elogiando demais aqui a tua que palestra, bom, viu, Cláudio? que bom, que Realmente bom. foi muito esclarecedor e muito legal. Eu acho que a gente fecha realmente com chave de ouro aí o nosso, atingindo totalmente o nosso objetivo. Ai, que Perguntas, bom. gente? Ninguém tem pergunta? Se ninguém tem pergunta. Ele vai dar Opa, desculpa, o Hector. Hector, pois não. De uma hora o Jonas também abriu o microfone, uma hora que eu vi ali. Oh, Mas bueno, aprovecho. Tengo varias preguntas. No quiero abusar del tiempo de nuestro invitado de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar por la primera. Eh, el profesor ha dicho que él es un atleta, ha sido un atleta, es un atleta, se le nota eso. Entonces, bueno, pasamos por su experiencia y por un poquito la realidad de lo que es esto que nos proponemos en la RIBE, que es subir información desde la experiencia del trabajo en cancha con los niños, hoy niñas y niñas, y a su vez bajar la información de quienes están estudiando a nivel universitario, están permanentemente trabajando en ese nivel. Y la pregunta entonces, en ese orden, sería, por ejemplo, hablamos de especialización, ¿no? O especialización temprana, especialización precoz. Nosotros estamos asistiendo a
bueno, a esas diferencias que hay, si es tempranamente hacer una especialización deportiva, esperar hasta los 14 años, trabajar multideportes en una primera etapa, extender esa etapa multideportiva hasta los 14 años o hasta los 14 años tener una experiencia de 2 deportes, como que ir trabajando mucho en cuanto a experiencias multideportivas para que los chicos a su vez puedan tomar decisiones un poquito con respecto a su especialización, pero también que tengan experiencias en cuanto a las fases del deporte, de distintos deportes, el ataque, la defensa, la transición, cómo ocupar la cancha, los espacios. Bueno, un poquito sobre eso me gustaría escuchar tu opinión. É que assim, eu não sei como que como que funciona no Uruguai, né? E talvez em outros países. O que eu tenho visto é o seguinte: na formação do atleta, e eu vejo em muitos esportes, inclusive no basquete, eu diria que o basquete não é o grande vilão. Eu acho que tem outros esportes que ainda especializam muito mais cedo, certo? Mas por quê? Espera-se que quando a criança ou adolescente ele chega ali nos 14, 15 anos, que tem todo o processo de maturação sexual, o corpo biologicamente está mais propício a receber uma carga, talvez de treinamento um pouco maior, uma exigência um pouco maior ali do adolescente, é um momento onde ele vai ter que, como eu já tinha citado ali, que ele vai ter que talvez escolher ou eu vou trabalhar, ou eu vou para a universidade, ou eu continuo sendo atleta. Então, tem se puxado muito cedo para que eu tenha resultados como técnico com meninos e meninas nessa faixa entre 12 a 16 anos ali. É uma faixa onde o pessoal tem usado muito, né, muito forte, e que talvez estão expondo essas crianças, esses meninos, essas meninas, a pressão, cobrança, rendimento, né, muito antes de ele ter uma formação completa de atleta. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo assim, né, como você falou, a questão tática, posicionamento. No transcurso, quando eu estou montando a carreira de um atleta, tem um momento que ele não vai, a criança não vai entender tática. Ele tem uma dificuldade muito grande de entender por que eu tenho que estar aqui, por que eu tenho que estar aqui, né? E a gente começa a exigir isso muito cedo, às vezes, de uma criança, antes dos 10 anos, por aí, ali com 9, 10 anos, um posicionamento tático muito forte e uma tomada de decisão muito importante que para ele não faz sentido nenhum, porque cognitivamente a criança não tem essa possibilidade ainda de entender que eu não posso, a bola vai passar na minha frente, mas eu não posso pegar porque é aquele lá que tem que pegar a bola. Então, isso é muito difícil. E se eu começo a cobrar isso muito cedo, significa dizer que eu vou me sentir incompetente. Tá? E se eu vou me sentir incompetente, então significa dizer que eu não quero mais entrar em quadra, eu não quero mais jogar, porque eu não estou conseguindo fazer o que o meu professor está pedindo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nesse processo de não puxar, de não fazer a especialização precoce, tá? Por outro lado, eu tenho que ter uma estrutura política, uma estrutura financeira, apoio ao esporte para que esse atleta possa, essa criança, possa participar de múltiplos esportes, diferentes esportes, e lá com seus 14 anos, agora eu vou jogar basquete. Mas que ela possa jogar basquete, ela possa continuar essa carreira. Mas aqui no Brasil eu vejo o seguinte: não, ele vai chegar nos 15, 16 anos, 17 anos, vestibular, eu tenho que estudar, ir para a faculdade, né? E daí ele acaba abandonando o esporte. Então, isso tudo é muito antecipado. Mas eu concordo com você. Ele tem que passar por várias experiências, e depois, lá com 14, 15 anos, aí ele vai se dedicar muito fortemente a uma atividade. Mas tem todo um cenário, tem que ter toda uma rede de apoio de governo, de investimentos,
para que isso realmente possa acontecer. E não é a nossa realidade, a menos aqui na América do Sul, é muito difícil que isso aconteça ainda, né? É meu ponto de vista. Héctor, mais alguma Gracias. coisa? Sí, tengo más, por supuesto. Sí. Voy a gastar la última bala, como dice Dante. ¿Puedo gastar una bala más? Sí. Você pode, Héctor. Bueno, gracias. Bueno, hay un poco una orientación, estas experiencias multideportivas, ¿no? Que nos permiten gestionar algunas dificultades que se nos plantea con la genética a veces de los protagonistas y la inclinación o la motivación que él tiene, que a veces no concuerdan, ¿no? Sabemos todos que el fútbol es algo que domina en América, por ejemplo, ¿no? Pero lo tomamos de manera global con otros deportes. Vemos jóvenes, no importa el sexo, que tienen una genética en cuanto a la parte física o a la parte también mental o de resistencia a la frustración, pero que no concuerdan eso que nosotros vemos que es una especialidad deportiva y él no tiene la voluntad de esa, o no la descubrió, o la otra es muy fuerte, el otro deporte lo tira más fuerte. Entonces, la práctica multideportiva nos permite ir gestionando y haciéndole ver estas cosas. Un poco tu opinião sobre isso. Sim, eu gosto muito do trabalho do Juan Pablo Greco. O argentino, ele está na Universidade Federal de Minas Gerais. O Juan Pablo Greco, ele fala justamente disso, né? Porque para você ter, para uma criança ela ter sucesso, vamos supor, para ser um bom jogador de basquete, eu não posso ter simplesmente que ele seja um bom jogador. Vamos para a primeira questão, né? Ele joga, ele tem uma boa visão tática, mas ele tem 1,60 m. Então, ele não tem uma condição anatômica para se encaixar naquele esporte. Certo? Uma questão que eu acho bem importante é isso. É a mesma coisa, por exemplo, se eu pegar um menino que tem 1,90 m, tem uma mão muito grande e calça 45, de sapato 45. Ele vai ser bom para jogar dentro de uma piscina e nadar, por exemplo, né? Mas anterior a isso, vamos supor, então tem essa questão genética, biológica, que vai dar forma, né? Isso é uma coisa muito importante. E a segunda, agora, se esse menino, que, por exemplo, tem 1,90 m de altura, tá? Ele nunca entrou numa piscina e ele foi para o basquete e pensaram assim, não, é alto, vai ser jogador de basquete. Eu sempre ouço falar isso, né? Não, às vezes ele talvez não seria bom para o basquete, ele seria bom para a natação, mas antes de ele chegar lá aos seus 14, 15 anos, ele nunca entrou numa piscina, ele nunca tentou nadar, entendeu? Então, quando a gente pensa nas várias oportunidades, é para que a própria pessoa diz assim, eu vou na piscina, eu não consigo nadar, mas me dá uma bola de basquete na mão, eu vou muito bem. Então, ele tem a possibilidade de juntar a condição genética com a condição motora, técnica e psicológica para uma determinada modalidade. Então, eu acho que a junção dessas duas coisas é muito importante para a gente ter cada vez mais talentos e pessoas e jogadores cada vez mais competentes. Graças. Bueno, eu acho que isso, o Cláudio, interrompendo aí, nos leva àquela questão também, né, quando se fala em talento esportivo, né, é a questão do ambiente onde essa pessoa vive, né? Então, se você está num ambiente onde piscina não existe, onde a piscina é de difícil acesso, mesmo que essa pessoa tenha todas as condições genéticas de ser um nadador, dificilmente ele vai ser um nadador, né? Então, o ambiente também contribui muito, a cultura local, né? Um exemplo que eu sempre dou, e o pessoal está cansado de ouvir isso, Franca. Quando você fala em Franca, que esporte você pensa?
né? Qual é o esporte que você pensa quando você fala Franca? Basquete. Basquete, né? Então, é um local onde o ambiente é propício para aqueles que querem jogar basquete. Talvez alguém que queira ser nadador em Franca, talvez tenha mais, não que não vá ser, não é isso. Sim. Mas o ambiente que se cria naquele local é um ambiente muito propício para que a pessoa realmente jogue basquete, né? Então, Sim. é uma tradição, né? Tem a questão cultural da cidade, tem a tradição da cidade naquele determinado esporte, e assim Pode por ter isso diante. envolvido. Não, Né? também tem o poder aquisitivo, uma série de coisas. Mas essa questão do ambiente também tem que ser levada em consideração, né? Talvez muita gente que pudesse ter sucesso em outro esporte, dependendo do ambiente, ele vai ser praticamente induzido a fazer aquilo, Isso. né? Induzido a fazer aquilo. Héctor, mais alguma coisa? No, señor. Dejamos para el año que viene. El año que viene. Não gasta Bueno. tudo, né, Héctor? Senão, como é que vai ser, pô? Bueno, cuando el profesor venga para Uruguay, conversaremos bastante. Olha aí, ó, já Sim, pode me fazer gusta. o convite aí, ó, já pode, podemos já deixar tudo arreglado aqui. A tomar un Oye, mate, un cimarrón, tomar un cimarrón acá. Opa, não, eu troco por uma cervejinha, viu, Héctor? e é muito boa a cerveja uruguaia, é muito boa, É por sinal. boa, opa, é muito boa assim. Bom, gente, Bueno, eu acho que finalizamos aí, né? Atingimos o nosso objetivo, esse nosso ano aí, que foi bastante movimentado. Como eu disse, esse é o nosso último tempo técnico desse ano e, com certeza, fechamos com chave de ouro. Então, eu vou, antes de passar para o Cláudio fazer as considerações finais, né, fazer sua despedida, também, como é praxe, eu vou deixar para o Héctor fazer os agradecimentos finais aí em nome da RIB. bueno, el agradecimiento enorme, primero que nada, al profesor que nos prestigió hoy, pero sobre todo al gran grupo, voy a extenderlo al gran grupo de Ribe Brasil, que ha hecho una a una una gran contribución al fomento del deporte y la educación. El profesor hoy nos dio una magistral, una cantidad de ideas novedosas, una mirada distinta en muchos aspectos, y bueno, y forma un poco la parte de lo que buscamos nosotros, ¿no? Y bueno, quiero felicitar al profesor en primer lugar y a todo el grupo por este brillante ciclo que hemos disfrutado. Muito bom. Cláudio, sua palavra final. Gente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade aí, a confiança, né, de convidar, porque nós não nos conhecíamos, né? Eu fiquei muito encantado com a estrutura que vocês têm, esse grupo que vocês têm. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Gostaria de, sempre que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, é só chamar que vai, né? Fiquei muito orgulhoso e muito feliz de poder estar esse momento com vocês aqui. Admiro muito o seu trabalho, professor Dantes também, Héctor também pela força e pela vontade de que esse projeto, toda essa estrutura, ela vingue, ela vai trazer com certeza resultados muito bons, né? Não só para os professores de basquete, mas principalmente para as crianças que vão estar envolvidas com esses professores que passam por essa rede, pela rede RIB. Isso eu acho fantástico, eu acho muito bonito, e vocês estão super, super, super de parabéns. Tá bom, minha gente? Muito bom, gente. Quero agradecer de novo a presença aí dos colegas, agradecer todo o apoio, principalmente do Héctor, né, que nos dá um apoio logístico aí bastante grande, agradecer ao Cláudio e lembrando que a partir do dia 17, ou seja, próxima sexta-feira, nós teremos início do nosso congresso, que eu vou passar para vocês a partir de amanhã. Toda a programação vai ser transmitida pelo YouTube, né, o nosso canal do YouTube da RIB Global. Eu acho que vai valer a pena, vamos ter palestrantes aí
das Américas, nós vamos ter o Maurício Mondoni, que é uma referência no trabalho de mini basquete, enfim, mais uma atividade aí para encerrar o ano da RIC, tá bom? Então, ó, boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença, um grande abraço. Boa noite, gente, um abraço, até mais. Pase bien. Tchau, tchau. Passe bem, também.